Bora ver 11 tipos de vilões para destruir o seu herói, do Carlos Canudo. Bora ver o que ele vai falar. Ele vai falar de 11 arquétipos, né? Porque... Enfim, não vou ficar 40 minutos antes do vídeo começar não, bora ver. Todo escritor já se deparou com aquela sensação de que algo tá faltando no seu vilão. Você tem história e os personagens principais, só que os... O meu contrário. Eu não consigo criar protagonista pra mim mesmo. Eu consigo trabalhar com outra, tipo... No Pocket Bravery, eles me dão alguns personagens, tipo, eles me dão um design e uma frase. Consigo criar tudo a partir daí. Mas quando eu tô criando pra mim mesmo, eu não consigo criar um protagonista que me agrade. É muito raro. Na verdade, tem um que me agrada. Mas é muito difícil. É a minha maior dificuldade. O resto, trama, mundo, porra, vilão, caralho, fica brabo pra cacete. Mas protagonista é o que me incomoda. E não nos tipos de protagonista, mas sim em alguma coisa que me agrade, que eu sinta que tá do jeito que eu realmente gosto. Acho que é a minha parte artista fudendo, né, com as coisas. seu vilão não parece bom ou mal o suficiente. Mas afinal, o que faz um vilão realmente ser marcante? Já adianto que não é só a maldade. É vários elementos, né? Mas não vou falar, não vou ser explicando, não. Algo a mais. É o que motiva ele a agir daquela forma. Então hoje vamos mergulhar em 11 diferentes tipos de vilões que podem não só desafiar o seu herói, mas também prender a atenção dos leitores do começo ao fim da sua história. Não necessariamente o que motiva o vilão é o que deixa ele interessante, né? O que move ele. Mas também a interação com ele, com a trama, a interação dele com os personagens, a interação dele com o desenvolvimento emocional do personagem e também com o próprio leitor, né? E se você já passou horas tentando criar o adversário perfeito e não conseguiu, esse vídeo é para você, que quer uma ajudinha para trazer novas camadas para a sua história e quem sabe até transformar o seu vilão em uma das peças centrais da trama. Dica do Oscar Wilde para escrever protagonista. Faça um protagonista com uma versão de si mesmo, enquanto Fausto ou JC. Tipo, uma versão sua muito melhor ou muito pior do que você mesmo. O Luiz Antônio de Assis Brasil diz no livro dele Escrever Ficção. É uma dica muito básica, né? Que é tipo essa, mas que a gente não pensa muito. O óbvio às vezes nos escapa, né? Que pegue coisas de pessoas que você conhece, né? Transforme uma pessoa que você conhece em um personagem e misture coisas de outras pessoas. E naturalmente você vai ter um domínio maior daquele personagem, porque você conhece essas pessoas na vida real e sabe o que elas fariam. Então, é a personalidade de um amigo com a aparência de 3 pessoas misturadas, com o temperamento de outro, com, entendeu? Um sonho específico, e aí você vai fazer essa mistura. Mas mesmo assim eu não fico, entendeu? Eu não fico daquele jeito que, caraca, cheguei nesse personagem. Tem um que eu cheguei num lugar legal que eu tô disposto a desenvolver, mas os outros eu fico muito travado. Eu sou Carlos Canudo e sem mais delongas vamos à nossa lista. Ou melhor, vamos às cartas, porque listas são legais, mas cartas são incríveis. Concordo. A primeira carta é o Tirano. Para ele, ordem e poder são mais importantes do que liberdade ou compaixão. Esse é o vilão que precisa de controle absoluto. Ele vê a si mesmo como o melhor líder possível e não aceita ser desafiado. O tirano é movido pelo medo de perder a sua posição, seu império, seu poder. Pense em vilões como Darth Vader, que ocupam alta posição hierárquica e são implacáveis em suas ações, mesmo que elas causem destruição. Ao escrever um tirano, lembre-se, o poder corrompe. Quanto mais poder, mais ele teme perdê-lo. Na carta número 2 temos o Fanático. E esse vilão é movido por uma crença inabalável de que seus atos são justificados por uma causa maior. Ele acredita que está fazendo... Ele vai pegar arquétipos, né? Grandes arquétipos de personagem. Isso é muito bom, tá? Apesar disso não ser técnica narrativa, isso é muito bom como ponto de partida para você se orientar. E às vezes é o que pode te ajudar a desenvolver o que você precisa, tá? Então não subestimem esse tipo de conteúdo, esse tipo de ajuda, né? Porque você tem uma ideia e isso ajuda você a orientar a ideia e a partir daí você criar um personagem de fato. Tudo bem, mesmo que isso signifique sacrificar milhares. O fanático vê o mundo em preto e branco. E a sua missão é purificar ou salvar a humanidade às custas de qualquer coisa. Thanos dos Vingadores é um ótimo exemplo. Ele realmente acha que está equilibrando o universo ao eliminar metade da... Burrão, mané.
E se você acredita nisso também, então o vilão foi muito bem feito. Porque escrever um fanático exige Aí você é meio burrão também. que você entenda suas motivações mais profundas e faça com que sua crença seja tão forte que o próprio leitor vai se Não, perguntar o Thanos como vilão é bom, pô. É inegável que o Thanos, dentro do universo da Marvel, é um ótimo vilão. Existem problemas, eu acho, óbvios nele em relação à escrita ou a sentido de certas coisas? Sim. Mas ele, como vilão, é um vilão que você consegue compreender o que ele está fazendo, e ele vê naquela proposta de ser um pouco mais cinza, e ele é um vilão convicto do que está fazendo, né? É o tipo fanático aí que ele está falando. se aquilo é ou não correto. E se você tá me xingando agora dizendo que o Thanos também é um tirano, eu preciso que você entenda que vilões podem se encaixar em mais de uma categoria. Isso aí. Nesse caso, que vai definir a sua É característica porque essas coisas aí são categorias ou arquétipos gerais que servem mais para orientar, e elas não definem nada, né? Define o que vai ser. O que define a forma que o personagem vai agir vai ser, né, como você vai construir ele dentro das regras narrativas. Não das regras narrativas, mas dos conceitos que você vai colocar nele, como você vai manifestar isso na obra de uma forma competente, usando ali as engrenagens corretas, que vão ser, né, as técnicas para esse personagem se destacar, mover a trama, impactar no protagonista, tomar suas decisões de acordo com a ficha de personagem que ele tem, e por aí vai. principal é a motivação. O Thanos, por exemplo, não age pelo poder. Ele age pela crença. Aí. E a carta número 3 Tanto é é que o no final da história ele vai viver na fazenda porque ele tá feliz. Ele fez o que ele tinha que fazer. manipulador. Diferente do tirano, o manipulador opera nas sombras. Ele raramente se coloca na linha de frente. Em vez disso, manipula situações e as pessoas para alcançar seus objetivos. Seu poder está na inteligência, na capacidade de prever os movimentos dos outros e controlá-los como peças de xadrez. E um exemplo clássico é o Lord Petit, o Littlefinger de Game of Thrones, um mestre em usar a ambição dos outros contra eles mesmos. E ao criar um manipulador, foque na sutileza. Suas ações nem sempre precisam ser vistas de imediato, mas o impacto deve ser devastador quando finalmente forem revelados. Carta número 4, o monstro. Ao contrário dos outros vilões que mencionamos, o monstro não precisa de uma motivação complexa ou um passado trágico. O pernido aí. Muitas vezes ele simplesmente representa o caos, o medo primordial ou a maldade pura. Pode ser uma criatura literal ou alguém cuja humanidade foi corrompida a ponto de se tornar quase irreconhecível. O Coringa, por exemplo, é um monstro da psicose e anarquia. Também é chamado de vilão força da natureza, né? Isso pode ser usado, tipo, existem filmes onde o entre aspas, vilão é um furacão. Né? E aí é o que a gente fala, vilão força da natureza. Ou ele pode ser literalmente uma força da natureza, ou alguma personificação, tipo, ele personifica a loucura. Sem interesse em regras ou moralidade. Quando você escreve um vilão assim, pense naquilo que aterroriza o seu herói. O monstro é a personificação desse medo, e é muito comum que ele seja a antítese perfeita do seu protagonista. E agora a gente segue com o vilão relutante. Esse tipo é fascinante porque ele não quer necessariamente ser um vilão. Ele se vê forçado pelas circunstâncias, pelo destino, ou até por um senso distorcido de dever. O interessante aqui é que o público pode sentir empatia por ele, porque ele não é completamente mau, mas as suas ações acabam colocando contra o herói. O Gollum de O Senhor dos Anéis é um exemplo perfeito. Ele é trágico, dividido entre o desejo pelo anel e a parte de si que ainda quer ser boa. E ao criar um vilão relutante, explore essa tensão interna, que ele deseja versus o que impede de alcançar isso de forma honrosa. E a próxima carta é a carta do traidor. Esse vilão é na verdade um aliado, até que em algum momento ele vira casaca. A traição pode vir de diversos lugares: ganância, ciúme, medo ou busca por poder. E o impacto do vilão... Não tem muito o que adicionar, porque é isso aí que ele tá falando, esses arquétipos existem, são ótimos para se... Não arquétipos, né, mas as categorias são bons para se utilizar, para se orientar na história, é isso aí, bom vídeo. Vem da surpresa e da quebra de confiança. Pense em Lando, que trai Han Solo em Star Wars. O traidor é um lembrete de que os vilões podem surgir de qualquer lugar, e a tensão dramática é intensificada quando quem você confiava se torna a maior ameaça.
Para escrever um bom traidor, o segredo está em construir uma relação sólida antes da traição, para que o impacto seja maior ainda. Agora o vilão número 7, o cientista louco. Aqui a motivação principal é a curiosidade e a busca por ultrapassar os limites da ciência e da moralidade. Esse vilão acredita que o conhecimento e a descoberta justificam qualquer meio, mesmo os mais cruéis. O Dr. Victor Frankenstein, que cria a vida a partir de cadáveres, é um excelente exemplo. Ele não começa com intenções malignas, mas sua obsessão pela ciência o leva a consequências desastrosas. Para esse tipo de vilão, o perigo vem da falta de limites. Ao escrevê-lo, pense em como ele justifica suas ações em nome do progresso, sem considerar as ramificações éticas. E antes de virar a próxima carta, temos uma carta bônus. Se você gosta de jogos de carta, eu tenho a obrigação de deixar a recomendação desse jogo, Dixit. Comigo foi amor à primeira vista. Ele foge um pouco dos jogos tradicionais de tabuleiro e exige que... Gera confusão, tá? Gera briga. Porque o povo, nossa... Nós usemos muita criatividade para ganhar. Hoje os jogos digitais ganharam um espaço absurdo na vida das pessoas, mas tem uma coisa mágica em jogos físicos, e essa magia é evidente nesse jogo. Eu garanto que você vai se divertir muito, seja com seus amigos ou familiares, e sim, você precisa de outras pessoas para jogar. Então aproveite para fazer alguns amigos. O link está aqui embaixo e se você comprar já sabe, me paga um café. E agora vamos ao vilão trágico. Esse é um dos mais amados porque no fundo ele não começou como vilão. Muitas vezes suas ações são motivadas por dor, perda ou uma injustiça que sofreu no passado. Ele acredita que o mundo o traiu e sua resposta é a vingança ou tentativa de corrigir o que considera um erro. Magneto dos X-Men... Você vai ver que ele dá o exemplo, né? Mas os personagens dos exemplos vão bem além da categoria, né? Igual eu tô falando, essas categorias são puramente formas da gente organizar a informação na nossa mente. Essas categorias não existem flutuando no ar, né? A gente que organiza as informações e dá títulos para facilitar a forma que a nossa mente funciona para ir aonde a gente precisa e falar do que a gente quer, né, dizer. Então, você vai ver que o Magneto, pô, beleza, ele foi o trágico, né, o vilão trágico. Ele não era um vilão, virou vilão, ok. Mas você vai ver que a composição do personagem do Magneto vai envolver muito mais coisas, né? Desde o arco de personagem narrativo dele, até elementos psicológicos, até como que ele é um reflexo do tema da obra, do lado negativo, entendeu? Tudo isso vai se unir para fazer um bom vilão, né? Se engana quem acha que vai ver isso aqui, vai pegar isso aqui, pô, vai fazer um vilão bom. Não é assim, e acho que o cara do vídeo também sabe disso, obviamente não é o intuito dele. As pessoas levarem isso aqui como um único material de pesquisa. Ele sabe muito bem disso, creio eu. Mas isso aqui é bem legal porque ajuda as pessoas a terem um ponto de partida. Mas eu vi muita gente no chat falando Eisen, tudo é o Eisen. Só que esse que é o problema. Como essas classificações são abrangentes, você pode botar muita coisa. Porque palavras, você consegue pegar o momento de um personagem e falar, isso, aquilo. Mas quando você vai estudar a forma que o vilão é feito e desenvolvido, você, para encontrar a essência dele, precisa ir bem mais a fundo. E aí, o Eisen não vai ter tudo. Por exemplo, o cientista maluco não é o Eisen. O cientista maluco é o Zael, entendeu? Você pode falar que o monstro ali na parte da Rugyoko pode ter um ponto ali, mas o Eisen tem motivação em todo momento, entendeu? Então é uma categoria a menos. Será que continua sendo monstro? Não sei. E aí as categorias não servem para definir um personagem, servem para ajudar você a ter um ponto de partida. E aí o que realmente vai definir o personagem são todos esses outros elementos internos muito mais importantes. Pro clássico. Um sobrevivente do Holocausto que acredita que a única maneira de proteger os mutantes é eliminando os humanos que os ameaçam. Quando você escreve um vilão trágico, você tem que focar na história de origem, que transformou Ele tá dando várias dicas legais também, quando você vai escolher cada um deles. ele. Esse passado faz parecer humano, e isso pode criar uma conexão emocional, mesmo que eles não concordem com suas ações. Em seguida temos o mercenário.
Esse vilão não se importa com o bem ou com o mal, ele se importa apenas com o que lhe trará lucro ou poder. Ele é um oportunista, o melhor para si. E o vilão número 10 é o psicopata. Esse vilão é completamente desprovido de empatia. Ele age puramente por interesses próprios, sem qualquer consideração pelas consequências dos seus atos para com os outros. Patrick Bateman... Nem tem edição no short, é literalmente o meu vídeo cortado com legenda. É isso. Não é um novo vídeo. O psicopata americano é um ótimo exemplo desse tipo de vilão. Alguém que está além da moralidade, vê outras pessoas como ferramentas ou obstáculos para os seus objetivos. Um psicopata é assustador porque ele é imprevisível. Sua ausência de sentimentos o torna muito, muito perigoso. E ao escrever um vilão assim, lembre-se, ele não precisa de justificativas complexas. Sua crueldade pode ser simplesmente uma parte de quem ele é. E por último, mas não menos importante, o desiludido. E esse é um vilão que em algum momento acreditou na causa dos heróis. Ele lutou ao lado deles, compartilhou seus ideais. Cadê o cara de Cadê o Aizen? Ele não tá falando mais porque eu falei que não era o Aizen, né? O cara parou de falar que é o Aizen. Mas, gente, não tô xingando o chat não, gente. 4 horas de live o negócio fica tenso, né? Mas algo aconteceu para quebrar essa fé. Agora ele vê o mundo de maneira cínica. Eu tô sem isso aí mesmo. Decide que o sistema não merece a sua lealdade. Aí o Aizen aí, ó. Aizen nunca acreditou na causa. Começou com Darth Vader, então vamos terminar com Anakin Skywalker. Não é o Aizen, cara, é o Tolkien. Excelente exemplo desse arquétipo. Ele é muito parecido com um vilão trágico, mas a diferença é que em algum momento ele acreditou na verdade dos heróis e lutou ao lado deles. O desiludido traz uma complexidade emocional interessante, porque as suas ações podem ter uma base de verdade. Então, ao escrevê-lo, explore a jornada que o levou da crença à desilusão, porque é esse arco que dá profundidade ao personagem. Uau! Nosso tabuleiro de vilões está finalmente completo. Mas esses não são todos os tipos que existem e eu quero que você me diga nos comentários quais deles ficaram de fora. E fora isso, agora... daqui assim, vai ter subdivisão, vai ter supertipo. Essa é uma discussão que nunca vai acabar. Porque cada um vai achar que deve haver uma variação do que existe. Tipo, fanático. Aí beleza, tem o fanático, mas também tem o Messias, né? Você tem o Arauto, aí enfim, aí você tem o Tirano, aí você tem o Pequeno Poder, aí você vai ter, o Manipulador, o Sedutor, você vai ter, cadê o Monstro, aí você vai ter a Divindade. Tipo, aí o que esses termos significam? Aí cada um vai ter uma junção de elementos que vai dar vida a esses termos. Então, tipo, o relutante ou o dupla personalidade, o esquizofrênico. Vai ter muita coisa, vai ter muita coisa. O traidor duplo, o falso traidor, enfim. Então, é muito... Por isso que eu tendo a me ater a coisas narrativas, pra na hora de explicar. Mas o vídeo é muito bom, tá? Esse vídeo aqui vai ser um ótimo ponto de partida pra muita gente. Eu recomendo. Vou mandar um vídeo pra vocês. Vídeo bom, vídeo bom. Se ele fizer isso com heróis e outras coisas do tipo, vai ser um bom ponto de partida, porque ajuda você a clarear a mente. Em volta e meia, todo mundo precisa de uma ajudinha dessa pra... Você vê outra pessoa falando do tema, engaja você a pensar sobre aquilo e tomar uma decisão. E o anti-vilão, esse aí é o maior vilão de todos, né? É meu arqui-inimigo. É tudo muito abstrato para resumir com o título. Pois é. Mas ajuda, tá? Toda forma de organização de formação humana vai vir a partir disso aí mesmo. E como não existe, né, uma definição categórica para esse tipo de coisa, cada um vai escolher o conjunto que lhe agrada mais, né? Teve um outro cara que fez como se fossem vilões da Bíblia, usando termos de coisas da Bíblia, que ficou bem legal. Teve outro que já fez com outros termos mais para as mesmas coisas. No final, tá todo mundo falando
de elementos psicológicos junto de arco de personagem. Uma variação disso, né? Objetivo, psicologia e narrativa. Talvez seja a variação desses 3 temas principais que vão gerar, né? A identidade desse personagem, não só um vilão, mas como protagonista também, né? Porque ele tá falando aqui, ó, o desiludido. Você precisa de muita narrativa, porque você precisa mostrar isso. Você precisa de muito psicológico. Mas o objetivo dele fica muito aberto. Isso pode ser qualquer coisa. Vamos botar aqui. O psicopata. Você não precisa de muito psicológico. Ele é o psicopata porque ele é. Você não precisa muito narrativa. Porque, novamente, já vem de algo que ele é. Ou seja, ele pode já aparecer sem muita preparação. E o que vai marcar ele é o objetivo dele. Por que ele faz o que ele faz? Então acho que vai ser uma variação dessas. Não sei se só essas 3, mas estou dando aqui um exemplo, né? Mercenário, cadê? Mercenário. O objetivo dele é importante, que é o que ele está fazendo. O psicológico dele é importante, por que ele está arriscando a vida pelo que ele faz. E o narrativo dele não é tão relevante assim. Pode ser para apoiar o psicológico, mas não é tudo isso, não é tão necessário igual os outros, né? Olha o Nixiv, tamo junto. Nixv, 6, tamo junto, obrigado pelo apoio. Então vai ser uma variação disso e talvez de outros elementos também, né?